imaginar, executar, transformar. A graduação Multi-UNESC proporciona um ambiente inovador para você multiplicar seu conhecimento e suas habilidades. Vive experiências práticas desde o início do curso num ecossistema tecnológico e de alto impacto comunitário. Ao escolher fazer um curso de graduação UNESC, você escolhe mais do que uma profissão a seguir. Você escolhe evoluir. São mais de 40 opções de cursos para quem quer fazer a diferença no mundo. Por que fazer apenas uma faculdade se você pode ser multi? Graduação Multi-UNESC. Cada dia uma nova experiência. Fale com a gente no WhatsApp 999 150 433. UNESC, a nossa universidade. Boa noite, galerinha, boa noite. Mais um Superação aí com vocês. Show de bola, né? Maravilha. Hoje nós vamos ter uma conversa legal, um papo bem interessante para você que é celíaco, né? E até para você que não é celíaco, mas quer experimentar algo que é extremamente delicioso, tá? As receitas que a gente vai conversar aqui, algumas coisas e tal, vocês vão ver que é bem interessante e não é só para celíaco, mas claro, é sem glúten, tá? Sem lactose. E aí vocês vão ter o prazer aí de conhecer comigo, né, esse empreendimento aí que vem sempre crescendo e a gente vê aí no Instagram e tal, né, que tem um monte de coisa deliciosa, certo? Mas antes disso, lembrando, nós estamos no Portal Nações, né, o nosso estúdio aqui pertinho de você, na palma da sua mão. Curte o nosso canal, clique no sininho, receba as notificações de toda a nossa programação, né, de segunda a sexta-feira, das 19 horas em diante, né? E também tem o Instagram do Portal Nações, @Portal Nações. E lá você tem todas as informações, os flyers de toda a nossa programação aí, né, de segunda a sexta-feira. Beleza? Bom, além disso, o Peregrino também tem um canal específico no YouTube, né, do Superação, certo? Então é fácil de encontrar lá no YouTube, @SuperaPeregrino, você entra direto no nosso canal, tá? Ou então procure lá Superação com o Peregrino e você vai encontrar os nossos podcasts aí. Hoje estamos no 66, né? No 66º episódio aí. Como alguns alunos dizem, professor, tem tanto episódio. Então, dessa forma, estou pegando aí a ideia dos meus alunos e replicando para vocês, certo? Também o Peregrino tem o Instagram, onde eu coloco ali os meus treinos, né? Coloco algumas alimentações, algumas dicas, algumas situações que eu passo no dia a dia aí, né, com relação à minha perca de peso, certo? Além disso, gente, nós temos os nossos apoiadores, né, que é o Zanatatec, é uma empresa de produtos de limpeza que está nas melhores casas de material de construção. Ela tem 3 produtos show de bola, super eficazes, né, que são o quê? O hidrofugante, né, o limpa-telhas e o limpa-obras, certo? Encontra nas melhores casas de material de construção. Aqui em Criciúma, na região, Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Bahia, né, eles estão quase em todo o Brasil, mas daqui a pouco conseguem, né? E também temos a empresa que está sempre conosco também, que é a oficial, é a tinta oficial da Porsche Cup, Farben Tintas. Pensou Farben, pensou tintas. Simplesmente assim, né? Exclusividade, qualidade extrema. Então, esses dois são os nossos parceiros aí de superação. Pois bem,
Hoje nós estamos com a equipe da Bendita Mistura. É isso aí. Para vocês que são celíacos ali, não tem de jeito nenhum. Não entra nada referente a glúten, a cevada, né? E tem, eu acho que mais alguma coisa, né? Mais? Centeio. Né? Então, esses produtos aí, ali no Bendita Mistura, não tem. Eles têm receitas propícias para que vocês tenham uma boa alimentação, né? Uma alimentação gostosa, né? Com relação ao café ou ao almoço, né? Tudo bem específico, bem caprichado para vocês. Tá? A gente tem alguns amigos em comuns aí que falam demais aí da Bendita Mistura. E hoje nós estamos com a Raquel e com o Sandro Boom. Eles que são os idealizadores e os cabeças aí desse empreendimento que está crescendo bastante, até porque essa condição do celíaco, né, não é qualquer lugar que tem. E tem que ter capricho, porque tem aquela situação da contaminação, como é que eu vou dizer, indireta, cruzada. Então isso daí eu hoje vejo por outro lado. Eu tenho uma amiga que é celíaca e, infelizmente, antes a gente nem dava bola. Né? Eu falei pro Faraco assim, não, antes eu nem dava bola, cara, agora... Opa, eu tenho que prestar mais atenção. Quando a gente vai fazer alguma coisa, fazer um negócio separadinho para ela. Né? Ela não tem um grau muito alto, assim, mas tem gente que, como o Faraco disse, tem gente que passa na frente de uma padaria, ele sente o cheiro, já dá problema. Né? Então, vamos conversar então com a Raquel e com o Silvio, né, sobre essas superações que eles passaram, mas eles vão se apresentar, eles vão mostrar para vocês quem realmente eles são, né, e como que tudo começou aí, essas delícias, né? Tudo bom? Tudo bem, boa noite, né? Boa noite a todos os espectadores. É verdade. Gratidão aí pelo convite. Obrigado também. Boa noite, Guga. Estamos aí para contar um pouco da nossa história. Legal. Bendita Mistura e nossa história pessoal, eu e a Raquel, né? Sim, com certeza. Então, vamos lá. Bom, eu vou começar pelo início da história, né? Porque eu acho que é importante as Manda pessoas ver. saberem, nem todos conhecem, né? Aham. Então, eu comecei a estudar essa questão do sem glúten pelo meu filho, né? Porque ele teve uma inflamação, né, no intestino. E aí eu comecei a pesquisar e é um assunto muito sério, né? Era algo muito sério, diferente, a gente não tinha escutado falar ainda em criança tão novo. Ele só tinha 7 anos quando a gente identificou, né, pólipos e outras coisas que a gente foi observando que tinha ligação com a alimentação. E eu comecei a estudar isso, fui para a internet, né? Porque na época, isso, né, ele tinha 7 anos e só 10 anos atrás não tinha muita informação a respeito, né, do que era isso, que era glúten, lactose, essas coisas. Eu fui para a internet. E aí eu vi que tinha muita ligação, que o glúten fazia mal para o intestino, que inflamava, aquela coisa toda. Daí eu disse, não, vou começar a melhorar em casa, né? Porque eu sempre fui confeiteira a minha vida toda, mas eu fazia coisas tradicionais, né? Até era uma brincadeira que eu fazia assim, coisa com glúten e lactose, nunca que eu vou fazer isso. Coisa mais ruim isso, né? Tudo que era ruim, né? Então, era muito ruim as coisas mesmo. O que eu experimentei naquelas épocas, né? Então, aí eu comecei a pesquisar e ver o que eu podia fazer para melhorar a nossa alimentação em casa, inclusive a dele, né? Principalmente a dele. E aí, aquilo eu fui gostando, sabe? Daí, quando ele começou a melhorar também, né, os sintomas, e quando eu comecei a fazer alguma coisa e as pessoas da família comiam e gostavam, aí eu vi que o negócio já estava um pouquinho assim, bom, eu posso ganhar alguma coisa, né, nisso aí. E aí fazia um bolinho, daí levava para a família, distribuía com os amigos, e o pessoal começou a gostar e tal. Eu desenvolvi, a partir daí, eu vi que o negócio já estava ficando bom para mim, né? Eu desenvolvi algo que as pessoas gostavam de comer, né? Sem glúten, sem lactose. Então, aí eu comecei a desenvolver uma farinha, né? Para mim ter um mix de farinhas, porque na época também não existia, né? Nada assim pronto, né? Tinha que misturar uma farinha outra, pega o polvilho, pega a farinha de arroz, pega a fécula, né? E na época não se falava muito em fécula de batata também, que é uma das farinhas que a gente usa, né, para dar liga, substituir o trigo, porque o trigo é muito difícil de ser substituído, né? É uma farinha só e a gente tem que usar 3 ou 4 para substituí-lo, né? Nossa. Então eu comecei a desenvolver essas farinhas assim, mais simples, claro, da época, e deu certo. Dali em diante, o meu marido, né, o meu esposo, Silvio, tinha uma lanchonete tradicional,
que vendia tudo com glúten e lactose. E muita fritura, então muitas... Para nós era normal, né? Até então. E eu comecei a levar os bolinhos lá, né, meu bem? Daí as pessoas começaram a comer e gostar e tal. Eu disse, olha, tem um mercado para isso. Aí eu comecei a ver que as pessoas precisavam era de informação, que não tinha muita informação a respeito disso. E como substituir uma farinha de trigo por uma farinha de arroz. Será que era só uma coisa? É só o trigo com arroz? Ou precisa ter outras farinhas para dar liga e tal? E realmente precisa, porque se substituir só trigo por arroz, farinha de arroz não dá certo. E aí eu comecei a desenvolver um curso, né? Porque eu já estava há um tempo estudando sobre aquilo, sobre essas receitas, e aí eu comecei a desenvolver um curso. E aí, na época, né, o chefe Anselmo, muito querido, foi lá na lanchonete, porque ele tinha um amigo que tinha um comércio do lado, e esse amigo nosso levou o chefe Anselmo, que na época ele é muito conhecido, né? Lá na lanchonete, ele comeu o bolo e gostou. E eu falei que eu tinha uma ideia de fazer curso, de dar curso para ele. Falei. E ele tem uma cozinha que ele dá curso, né? Até hoje ele faz isso. Aí ele disse, tu vai dar um curso lá na minha cozinha. Eu disse, nossa, não, calma. Eu fiquei assim, né? Não esperava aquilo. Ele disse, não, é lá na minha cozinha mesmo. Eu disse, olha, tá bom então, vou me desenvolver, vou me preparar para isso. E fui. Aí a gente marcou. Algumas pessoas que fizeram o curso comigo naquela época, deu muito certo, foi muito legal. Até hoje são clientes, né? Isso há mais de 10 anos, né? Sim. Né, meu bem? Que legal. Então, aí ali ele abriu uma oportunidade para mim. Depois daquilo ali, aí ele falou que tinha um espaço que ele poderia me ceder no centro para eu colocar as coisas que eu fazia. Foi lá, abre teu negócio e tal. Mas eu não posso pagar muita coisa. Eu não tinha nem noção, né, do que eu poderia pagar para ele, né? Porque seria um dos primeiros lugares que venderia sem glúten, né? Em Criciúma, o primeiro, né? Foi o primeiro. E aí eu disse, não, então eu posso pagar uns R$300, assim, mais ou menos, vamos fazer uma ideia, né? O Silvio podia me auxiliar, porque ele tinha uma lanchonete também que já estava vendendo bem. E aí daí eu fui para lá. Daí o Silvio me auxiliou, comprando um forno, né, meu bem? Daí ele consegue falar alguma coisa a respeito disso também. E a gente foi para lá, para esse quiosquezinho, na frente do Lapagesse. Né? Eu fazia a parte de produção de manhã e vendia a partir das 11 horas, ali eu começava a servir. Então, eu mesmo que fazia e eu mesmo que atendia. Nossa. A cozinha era próxima, assim, eu não tinha muita dificuldade. De uma janelinha eu conseguia produzir e ver os clientes chegando, que eram muito poucos na época, né? Não quero, né? Então, cada um que chegava, eu fazia uma foto. As pessoas chegavam, graças a Deus chegaram. Fazia uma foto e pedia para a pessoa postar no Instagram, no Facebook, que nem Instagram não tinha na época. Para divulgar o lugar. E assim foi, desenvolvendo e encontrando outros celíacos. Porque o celíaco, ele é totalmente arisco para comer fora, né? É uma coisa, assim, quase que impossível, né? Na época, eu pesquisava muito a respeito disso e eu via as pessoas, assim, saindo... hoje eu vou sair, hoje eu vou ficar o dia fora. Aí já estava daí já preparando a lancheirinha, que tinha que levar todo o lanche. Assim, meu Deus, coitado desse povo, eles não têm nenhuma lanchonete, um lugarzinho para comer. Tinha dó disso, né? Aí eu comecei a me desenvolver e ali eu servia, assim, os bolinhos, os salgadinhos. Era coisa muito pouquinha, né? Uma vitrine bem pequena. A gente começou de baixo, bem pequeno. Graças a Deus, hoje a gente, né, já tem uma clientela considerável, né? Mas a gente começou pequeno. E isso eu acho que é muito importante também. Porque a gente foi, assim, crescendo aos poucos, junto com os clientes. E também a nossa fidelidade com o cliente hoje. É muito importante isso. Porque ele tem que confiar naquilo que vai lá se alimentar, né? Que ele tem que confiar no quem faz o produto e no produto, né? Não é simplesmente um bolinho, né? E a gente também trabalha com a memória afetiva, porque o celíaco, ele comeu um bolo de milho lá na infância, que a avó dele fez, e ele passou muitos anos sem comer aquele bolinho. E quando ele chega no Bendita Mistura hoje, que ele come um bolinho de milho, e lembra da avó que fazia o bolo, e enche o olho de lágrima, para mim... Nossa, mãe do céu. Né, isso é uma coisa... Então, essa memória afetiva é muito legal. Eu acho isso, assim, de uma forma... É grandioso isso. É verdade. As crianças também, né? As crianças, quando chegam lá e vê que podem comer tudo que tem na vitrine, né? Que pode escolher. Essa questão da escolha é muito difícil. O celíaco nem sabe fazer isso muito. Porque quando ele chega no lugar, é só uma opção que ele tem para comer, né? Na verdade.
E lá não, lá pode escolher, é uma vitrine toda com todos os produtos que possa imaginar numa padaria tradicional. Meu Deus. E o legal é que o crescimento foi o que a gente chama hoje de crescimento gradual, pequenininho, é o tal do crescimento orgânico, né? Que a gente vê muito assim, não, o Instagram, eu estou crescendo orgânico, porque né, cada um é boca a boca, tal, não sei o quê. E isso fideliza e faz com que os clientes voltem sempre, né? Porque daí, de fato, quando tu chega a primeira vez, que tu é bem tratado e tal, não tem como ir em outro lugar. Não tem. Não, eu vou lá porque lá eu me sinto bem, não é? Com certeza, né? Fala aí, Silvio. Então, dentro dessa trajetória que a Raquel falou, eu tendo lanchonete, como ela falou, que eu tinha lanchonete, né? E uma coisa importante que ela falou, que é a questão da informação. Hoje, até, passado alguns anos, até já tem mais informação a respeito disso. Na época que a gente começou, era muito pequeno. E eu era um dos desinformados mesmo a respeito disso. Para mim, a questão de glúten e tal era coisa de frescura, de coisa que, entendeu? Que as pessoas inventavam para criar uma moda de alimentação e coisa parecida, né? Correto. Então, quando ela começou a fazer uns bolinhos em casa, que, como ela falou, dos familiares gostavam e tal, e aí eu, na minha lanchonete, ela trazia uns bolinhos para me vender ali na lanchonete, num bolzinho, né? Que até hoje eu tenho. Né? Num recipientezinho. Que eu levava. E assim, a primeira vez que eu tive assim, a noção de que isso era algo um pouco diferenciado do normal, certa vez tinha um bolinho lá e chegou uma cliente que vinha todos os dias na lanchonete que eu tinha, e ela pediu um bolinho. Eu disse, tem, mas é sem glúten, tá? Eu, tipo assim, já falando, diminuindo o bolo, né? Por ser sem glúten, né? Eu servi o bolinho para ela assim, nossa, tu tem sem glúten, que legal. A minha filha, eu vou trazer a minha filha. Beleza. No outro dia apareceu a senhora lá, tu tem aquele bolinho? Tenho. Aí servi o bolinho para elas, virei de costas para pegar o café. No que eu voltei, a filha dela estava chorando. E eu perguntei, tá tudo certo com ela, amiga? O que? Não, é que ela se emocionou porque ela não come fora de casa. Nossa. Aquilo, ela só come isso. Ela abriu um potezinho assim, só com os biscoitinhos de polvilho, de milho, aquele sequinho. Ela disse, ela só come isso aqui fora de casa. Então, foi a primeira vez que eu tive assim, uma noção de que, isso aí é algo que tem que dar uma atenção para isso. Né? E as coisas foram acontecendo. Aconteceu como a Raquel falou, né? Que abriu essa possibilidade da gente iniciar uma cafeteria que ela queria. Também não botava muita fé. Tipo assim, vou auxiliar ela, porque depois, lá na frente, ela pode dizer que eu não auxiliei ela, né? Sim, a real é essa, né? Os filhos já estavam maiorzinhos, né? Podia estar fazendo alguma coisa. A gente investiu, para começar o Bendita Mistura, R$2.000. Foi o que a gente investiu, que eu tinha que comprar um forninho, porque eu tinha forno que tinha contaminação. Sim. Então, comprei um forninho para ela, que era o que ela precisava. E logo em seguida aquilo começou a acontecer e eu vi assim a fidelidade que os clientes tinham. Né? E a importância que eles davam. Nós tinha clientes, que temos uma cliente até hoje, por exemplo, que ela atravessava a cidade, ela estava aqui no Peu Correia. Nossa. Ela ia lá na frente do Lapagesse, onde a gente tinha no Vitório Vêneto ali, né? Sim. Tem um quiosque ali que a gente começou ali. Todos os dias ela ia lá. Eu tenho lembrança de um cliente nosso, o Bruno, né? Que ele tinha, acho que uns 16 anos na época. E ele menos até, né? Ele apareceu lá, nossa, é sem glúten. Ele comprou umas coisas. E ele foi para casa. Mas não deu meia hora, a mãe dele apareceu lá. Querendo saber quem que tinha vendido coisa pro filho dela. Que ela cuida tanto do filho dela. E as pessoas... Aí são clientes nossos até hoje. Nossa. Né? Então, ali eu comecei a ver que tem, assim, uma diferença de público. Entendeu? Tem um outro tipo de alimentação. Né? É uma ligação que tu tem diferente com os clientes. Se torna algo assim mais afetivo. Né? A gente se torna mais próximo dos clientes. Por uma questão de confiança mesmo. Que os clientes depositam na gente. Né? Por exemplo, falou do Alexandre. Né? O Alexandre era uma pessoa que é uma pessoa até hoje. Ele lançou muitos desafios para nós. Tem que fazer tal coisa. Tem que fazer isso. E nós ia lá e fazia... Tem que fazer pastel. Tem que fazer pastel frito. Tem que fazer não sei o quê. Pessoas que estimulavam nós, né? Sim. Então, quando ela começou a cafeteria dela, eu tinha a lanchonete que eu tinha tipo 13, 14 funcionários nessa lanchonete. Eu acho que em 40 dias eu vendi tudo e começamos eu e ela. Nossa. O Bendita Mistura, que eu disse, não, vamos por esse caminho aí. Né? E a coisa aconteceu, a gente ficou 1 ano, né, nesse quiosque, que o chefe Anselmo Ronsoni, né, que foi uma pessoa importante, que cruzou o nosso caminho, né, na época. Sim.
E depois disso a gente foi para a Praça do Congresso, né, com o Café e Mistura. A gente ficou 3 anos ali, onde a gente ficou assim conhecido, né? Conseguimos assim desenvolver um pouco mais a questão assim de mix de produtos, né? Porque a gente não teve parâmetros assim para desenvolver as coisas. Não tivemos de onde copiar, Sim. né? Não tinha de onde a gente do nível que a gente trabalha hoje, né? São tudo coisas que a gente no decorrer dos anos, tanto eu como a Raquel, a gente foi desenvolvendo tudo isso. Criaram do zero. Tudo né? criado do zero. Do zero mesmo. A gente, quando ela começou mesmo, no quiosquezinho lá no primeiro, eu acho que era 1 ou 2 bolinhos que tinha. Uma umas tortinha, empadinhas. umas empadinhas, uma tortinha coisinhas. salgada, e era o que tinha, que era o que a gente sabia fazer. Né? E as coisas foram acontecendo. E em 2019 a gente conseguiu vir para o Pio Correia, ali para onde a gente está hoje, né? Tá há alguns anos ali já. Onde realmente a gente sente que se consolidou mesmo, né, como um negócio de referência mesmo no segmento de comida sem glúten, não só aqui para a região, mas com certeza para o estado todo. A gente recebe esse retorno das pessoas, né, do nível que a gente está conseguindo trabalhar hoje, né? Sim. Então, graças a Deus, foi algo que a gente está conseguindo, né? Está conseguindo vencer e superar as dificuldades que aconteceram, né? Porque quando a gente iniciou no Pio Correia, a gente iniciou em novembro de 2019. 5 meses depois, iniciou a pandemia. É verdade. Né? Então, a gente... o que a gente fez? A gente ficou com todos os nossos funcionários. A gente não fechou nem um dia a cafeteria. Tinha dias que foi só eu e a Raquel para lá. A gente tinha um sonho, por exemplo, de um dia a gente queria ter uma fábrica de congelados sem glúten para poder vender em outros lugares, né? Hoje a gente tem uma linha de congelados assim muito legal mesmo, assim uma coisa top, né, que a gente tem, que iniciou mesmo na pandemia. Que com a necessidade que aconteceu da pandemia, a gente, vamos fazer o quê? Não, vamos desenvolver algumas coisas. E a gente começou a desenvolver aquilo que nós já sabíamos, né? Começamos a melhorar aquilo que nós já tinha e hoje a gente está mirando outros horizontes com essa linha de congelado já, né? Em outras situações, outra estrutura que a gente está montando só para trabalhar com congelados também. Tudo fruto de uma superação que a gente teve mesmo na época do início da pandemia. Olha, e quando tu falou que tu observou que tinha uma necessidade, isso me remete a um desenho que foi até um brasileiro que foi co-diretor e tal, chamado Robôs. É uma animação que eles fizeram com sucata. E aí dizia-se o super soldador lá, que era o robô maior, né, o maior robô do filme, o mais inteligente e tal, dizia que se tiver uma necessidade, vá e atenda. E eu uso essa frase para os meus alunos, sabe? Porque às vezes eles estão querendo desenvolver alguma coisa que já existe, né? E na mente deles tem um outro caminho que, né, eles acham que é difícil porque não existe, porque é algo diferente e tal. Não, cara, se tem essa necessidade aí, vai, toca firme, vai embora, vai dar certo, né? Então, me remeteu assim, a infância dos meus filhos e tal. Eu digo, puxa, que legal, cara, que legal. Foi uma necessidade, é isso mesmo. Uma necessidade, primeiramente, da nossa família, né? E aí foi se abrindo. E falando assim das variedades, né, o Faraco trouxe 2 queijadinhas e um empadão. Meu Deus do céu. Ele assim, Guga, eu trouxe pra ti comer, porque assim, tu vai me dizer se é diferente do que tem glúten ou não. Porque antigamente, como vocês já falaram assim, antigamente a comida não tinha sabor. O sem glúten, nossa, o sem glúten não vou comer sem glúten. Até criança falava que não queria, não sabia nem o que era, né? Pois é. Mas hoje não. Nossa, queijadinho, uma delícia. Eu comi no ar ainda, assim. Eu digo, aí assim, eu sei que tu não jantou ainda, então pode comer. Meu Deus. Por incrível que pareça, tinha queijadinha e eu trouxe, porque eu vi que ele falou que você gostou. Daí eu trouxe hoje de novo. Nossa, uma delícia, uma delícia. Meu Deus do céu. Queijadinha é algo assim que eu fazia. Essa queijadinha, quando era lá no cafezinho ainda. E agora a gente voltou de novo com essa receita e tá sendo um sucesso. Então, de vez em quando a gente lança alguma coisa nova ou até alguma coisa que não aparece há muito tempo e faz de novo e sempre é um sucesso, graças a Deus. Algo mais retrô, né? Tem uma lembrança afetiva. É verdade, né? é verdade. A gente tem uma vitrine assim hoje assim considerável de variedade de coisas, né, mais sofisticadas que a gente desenvolveu e tal. Mas quando a gente tem uma vitrine que a Raquel posta de manhã que tem cavaquinho, bananinha, essa bananinha, boladinha, rosca,
as pessoas adoram isso. Bah. O simples, aquilo, né, aquilo mais antigo, aquela lembrança mesmo de infância, de Sim, outros sim. tempos, assim, né? Até hoje, quando a gente vai na minha sogra, lá na Nova Roma, ela faz. Ou é bolinho de chuva, ou é um cavaquinho, né, para tomar com café. É. Meu Deus, é uma loucura. E aí eu vejo agora o seguinte, pô, o celíaco... Perde tudo isso aí, perde tudo pois isso aí. é. Aí chega E na casa aí? da mãe e não pode comer nada. E aí, como é que Quantas fica, são né? assim? Chega na casa da mãe Nossa. e não pode comer nada. É coisa. E tudo isso, a base é trigo, né? Uhum. Eu também convivi na minha casa, tudo era base de trigo. Hoje a minha família minha mãe não compra trigo há muitos anos, assim, já. E assim, entrando um pouquinho nessa situação da sua farinha. Bom, a farinha, tu diz que tem que ter não, tu desenvolveu uma farinha onde tinha a fécula de batata, a farinha de arroz, mas assim, a farinha de grão de bico, farinha de aveia, também é usado? Também é usado. Porque isso é eu usado. faço de vez em quando uma panquequinha, Para sabe? enriquecer aquela farinha, né? Aham. Para enriquecer, você usa essas farinhas assim mais Aham. sofisticadas, né? Como diz, legal, né? legal, O grão legal. de bico, a farinha de aveia, principalmente. Eu tenho bolos que só vai aveia. Também hoje a gente já consegue fazer isso, né? Então, é bom agregar essas farinhas, sim, porque fica mais saudável, né? Fica mais funcional. Legal. Então, a gente faz também esse tipo... Só que tem muitos celíacos que não podem nenhum tipo de grãos, né? Eu comecei... Quando eu comecei, eu fazia pães integrais e sem nada de grãos. Aham. E eles procuravam sempre aqueles, porque já são grãos que dá problema no intestino também. Que Olha dá uma só. reação e a pessoa não pode. Então, a gente tem duas opções. Para quem quer algo mais funcional, temos os pães integrais, bolos integrais. E tem aquele também que não tem nada de grão extra, assim, né? Geralmente só a farinha branca mesmo. Porque o celíaco também já desenvolve algumas coisas aí que não fecha essas farinhas. Esses grãos, né? E dentro disso, Guga, do mix, né? Da farinha que a gente usa. Aham. Então, também foram coisas desenvolvidas por nós com o tempo, né? A gente basicamente trabalha com 5 mix de farinha, um para pão, um para massas frescas, né? Que é tipo ravioli, capelete, né? Tem para bolo, um outro mix para bolo. Então tem assim um mix básico que a gente faz a maioria das coisas e alguns deles é incrementado com uma outra farinha naquela receita específica, né? Tipo um bolo caracol faz, ou um assado, determinado assado. Mas o que a gente percebeu lá atrás é que é o seguinte, tinha muita coisa assim sem glúten que as pessoas faziam sem glúten, fit ou low carb, e a gente percebeu com o tempo que o celíaco mesmo ele não quer isso aí. Ele quer comer comida normal. Sim. Então, essa foi a linha que a gente seguiu sempre. Entendeu? A gente substituir dentro de uma culinária tradicional, vamos dizer assim, tirar o trigo e colocar os mix que a gente desenvolveu. Então, isso é uma das coisas que eu sinto de onde a gente conseguiu dar uns passos assim mais para frente um pouco, de onde as pessoas realmente sentem um sabor diferenciado, uma textura nas coisas que a gente produz assim diferenciado, assim o mais próximo possível. Do normal. Tipo, hoje a gente teve no nosso almoço, teve macarrão, né? E a gente escutou de uma pessoa super conhecida na cidade aí, dizendo assim, parecia um macarrão de italiano. Tanto o molho como a massa, aquele sem glúten. Tudo coisa que a gente está fazendo. Então, assim, são coisas que a gente percebe nos detalhes que as pessoas retornam para a gente. Como é que a gente deve de seguir dentro disso, né? Não tipo assim, não procurar não mudar a textura e o paladar das comidas, da alimentação tradicional. Sim. Né? Até porque a gente está numa região muito tradicional de alimentação, né? Então, não tem como a gente sair muito fora disso e realmente acertar aquilo que as pessoas querem. O que o celíaco quer. Então, por exemplo, hoje, dentro dessa linha que a gente desenvolveu dos congelados, né? A gente conseguiu ter uma linha de pizzas muito legal. Nossa. A gente tem hambúrguer. Hambúrguer tipo esse conhecido como Rock Pocket, né? A gente tem sem glúten. Olha, assim, que legal. Muito legal, né? A gente tem pão de alho para churrasco. Nossa. Que é algo que eu acho que é uma das coisas que mais vende hoje, né? Que as pessoas gostam. Sim. Aí tem uma linha de lasanha, tem uma linha de empadão. E assim vai, tem diversas coisas, né? Que a gente procura trazer sempre para o mais tradicional possível. Mais próximo daquilo que a pra pessoa realmente já comeu, né? Quando a pessoa que é celíaca leva uma pizza para casa, ou um pão de alho, ou uma lasanha, e os outros familiares vão
né, comer daquilo ali junto com ela, para as outras pessoas não sentir a diferença também. Isso a gente quer que aquilo seja levado para uma mesa de uma família e que todos, né, comam aquilo e se sintam bem e gostem daquilo, né? Então, esse é um dos objetivos que a gente colocou, né? Mas me mostra aí, então, tu trouxe algumas coisas aí, cara. Então, tem hambúrguer, pizza Tem, e tudo. ó. Pão de alho também, como tu já tinha falado. Nossa, que legal, ó. O hambúrguer da caixinha é muito legal. Não, E que ele é bonito, ó. assim, eu não sei, ele é assim dentro, tá? Todas as Aham. nossas fotos são originais. São originais, né? Reais, né? Reais, é. Olha só que Daquilo bonito, que gente, existe ó. mesmo, é o que tá aí Bah, dentro. que massa. Tirou e tá Ó, aí dentro. muito legal. Isso daqui eu vou dar a dica, sabe pra quem? Eu tenho não só uma amiga, né, a Sabrina, que ela, né, é celíaca, mas tenho também o professor Lucas, que eu havia dito para vocês quando a gente estava ali fora do estúdio, né, que ele é de Araranguá. E tenho também um outro amigo, que também é colega de trabalho, o professor Williams, né, que, né, de vez em quando eu levo uns bolos lá da minha esposa para colegas. Né? Ele assim, ó, não, eu não quero saber, o bolo da Paty eu vou comer, mesmo que eu passe mal depois. Sim, aham. Sabe? E Pela aí, contaminação, alguma coisinha às vezes, né? Que ele Sim. pode ser bem celíaco, né? meu Deus do céu, cara, que legal. Ó. É, o pão de alho. Olha só. É. Temos Tá, já e esse muitas daqui é opções. sem glúten e sem leite. Sem leite também. Sem leite também. Bah. A gente tem muitos clientes que não podem a lactose, o leite, né? Então, Aham. é a caseína mesmo. Então, a gente também tem bastante produtos que podem atender Nossa, esse... que legal, público, gente. Olha né? só, gente. Bah, a embalagem bem bonita também. Pão de alho agora a gente já vai mudar em seguida também. Que bonito, que bonito. É tudo feito, mudar a embalagem, é tudo feito assim com muita atenção, Aham. muito cuidado, né? Porque é um produto que chegou no mercado agora, né? A gente já está nos Angelones aqui em Criciúma, já em Angelone em Florianópolis e outras lojas, né? De produtos naturais. Mas a gente tem que cuidar muito, porque quando a gente chega no mercado, a gente chega... Né? Tipo assim, o Bendita Mistura já tem um nome aqui em Criciúma, Sim. né? Então as pessoas conhecem. Em Florianópolis, o pessoal gosta muito daqui. Tem gente que vem de Florianópolis para tomar um café no Bendita Mistura. Então... Sim. Né, a gente fica muito feliz, muito, né, honrado por isso. E aí, quando chega um produto desse lá, a gente já tem que ter um impacto, assim, né? Então, a embalagem manda muito. É verdade. A gente está falando alguns segredos aqui hoje, hein? Esse aí da linha de lasanhas é o rondelli, né? Nossa, mãe, que coisa linda, cara. É. Meu Deus do céu. Isso tudo Ah, é o livre cliente, de né? contaminação o cliente que pede. cruzada. Rondelli, presunto e queijo. Nossa, mãe. É, tudo muito lindo. Né? Nossa Não, pizza é muito legal mesmo. Ah, hein, gente? esse é o Aqui, ó. rondelli. Show de bola. Isso é algo que eu Nossa. comia muito na infância, isso aí também. Na É? adolescência, eu tive que desenvolver assim. E esse aqui É uma é um receita que eu fazia. dos carros-chefe nossos, que é a nossa linha de pizza, né? Que são 4 sabores. Aham. Pizza pra ti. Não, tá. Nossa, mãe. Olha só. É isso que pode colocar na mesa, a família toda come. Uhum. Se tu não disser que é sem glúten, elas nem vão saber. Legal, legal. Não, muito aqui legal. eu tô sentindo que ele tem uma bandejinha, ela tem uma bandejinha. Isso, já pode, próprio para assar, para não contaminar com outras formas que Aham. a pessoa não tem, né? Sim. Já São assa detalhes, direto né? aí. Aham, não, Detalhes que a correto. gente É. precisa colocar nos produtos. Sim, é o Para carinho quando mais. tiver a manipulação disso aí em casa, ter o menos risco possível de contaminar isso. Então, ela já vem numa assadeira própria dela, vem embalada num plástico ali dentro. Então, tem todas as explicações nas embalagens todas, né? De manuseio, né? Para ter a maior segurança possível, né? Que legal, que legal. Ó, gente. Ah, Não passa mais fome, né? não. Não, É Não verdade. passa mais fome. Não, eu Mas lembro. isso eu digo, não passa mais fome, gente. Tem comida pra Eu gente, lembro que graças a o Deus. professor Lucas, a gente no telefone, nas férias, eu assim, tá, Lucas, mas me passa então uma receita tua aí. Aí ele me passou uma receita de pão de queijo. Né? Ah, eu vou fazer um pão de queijo agora, eu vou te dizer como é que é, tal, que eu faço, tal, assim, assim, assado. Né? Sem glúten, tal, sem lactose, tudo certinho ali. Né? Mas aí eu vejo que às vezes ele vai lanchar lá, por exemplo, e tá com uma rosquinha, uma rosca com presunto, né? Ou, sei lá, manteiga, alguma coisa assim. E já faz uma semana que ele tá comendo essa rosquinha. Eu digo, bah, caramba, não tem outra coisa para comer? Isso É. também, Limitado mesmo, né? Eu tinha dó, assim, das pessoas também. Eu olhava assim, meu Deus do céu.
Eu tinha uma amiga celíaca, né, na época que eu comecei, em 2015, quando a gente inaugurou, dia 12 de outubro, nós inauguramos o primeiro cafezinho. E eu tinha um sonho de fazer comida para ela. Se ela pudesse comer no meu café, ela poderia comer, poderia vender tranquilamente para as outras pessoas, porque ela era muito alérgica, muito. E aí ela era um teste, né? E ela também me informou muita coisa, a Mari, né? Hoje está... Onde que eles estão agora? Na Irlanda, né? Na Irlanda, é. Nossa. Então, ela era a minha professora na época, que ela era a única celíaca que eu conhecia. E aí, eu consegui fazer algo assim que ela comesse e não passasse mal, né? Foi a minha primeira cliente, das primeiras clientes. Aí, quando a gente inaugurou, quando eu falei que eu queria fazer um café, que eu queria fazer um negócio para vender para celíaco, meu pai não. Meu pai sempre teve comércio, né? 40 e poucos anos de comércio, quase 50. Minha filha, tu conhece uma pessoa só, celíaca, tenho certeza que vai abrir um negócio para vender para uma pessoa. Para uma pessoa? Eu disse, olha, pai, é ela. Mas, realmente, é uma pessoa só. Mas eu acredito que tem mais gente aí que não aparece. E vai vir mais pessoas. E aí, se eu fosse por aquilo, talvez não tivesse abrido, né? Porque assim, né? Aquela dúvida, meu Deus do céu, é mesmo, eu conheço uma pessoa. Mas, enfim, eu tinha fé no que eu estava fazendo, no meu produto, sabe? Eu sempre confiei muito, né? No nosso produto e é o que me motiva até hoje, né? Porque, assim, é muito trabalho, né? Sim. A gente fala, assim, a história é bonita e tal, mas foi muito trabalho para chegar até aqui, né? Foram dias de madrugada. A gente trabalhava muito, eu e o Silvio. Na pandemia mesmo, quando ele falou que a gente não fechou nenhum dia, nós íamos para lá para fazer faxina, nós lavamos aquele salão não sei quantas vezes, cada dia que dizia assim, hoje vai poder abrir, daí a gente lavava tudo, deixava tudo limpo, não abria de novo, e fazia a produção do dia toda do balcão. No final do dia não vendia, porque eu comecei depois com delivery na época, né? Daí eu até pensei assim, o que pode fazer? O que a gente pode vender? Pode vender com delivery? Pode, delivery pode. Então vamos começar no delivery. Eu não tinha, né? Sim. Nós não tínhamos essa opção. Então vamos começar assim, fazia aquela filmagem, movimentava o Instagram, no final do dia não vendia tudo, claro. Deixava todos os dias lá para o pessoal dos gari que passavam no lixo, porque era só eles que passavam na estrada na época, né? E a gente estava lá, firme, forte, fazendo a produção, tal. Começamos do zero. Começamos 2 vezes do zero, né? Porque quando começou a pandemia, nós também passamos um processo bem difícil no Bendita Mistura, porque a gente finalizou uma sociedade e reiniciamos um negócio só eu e ele, né? Eu e o meu companheiro. Então, não é fácil, eu digo, não é fácil. Mas eu fico feliz com pessoas que querem, que abrem negócios também assim, porque são mais opções, né? Eu não acho que é concorrência, eu acho que a gente engrandece junto, né? A gente cresce junto. E faço questão mesmo de auxiliar as pessoas que querem fazer o seu negócio. Na época que eu comecei com curso, dando curso, era para isso, que as pessoas pudessem realmente ter o seu negócio, né? Tem muitas mães que precisam. Eu criei meus filhos até os 10 anos. Depois dali que eu comecei a fazer alguma coisa por mim, né? Assim, trabalhar mesmo. Mas sempre gostei da cozinha. Aí me formei em gastronomia, né? Até o Silvio estava falando ali a questão dos assados, dos salgados. Uma coisa que a gente inventou na pandemia, que criamos também na pandemia, foi o folhado. Que eu aprendi na faculdade. E eu disse, Silvio, nós vamos fazer o folhado, é agora. Ela teve uma aula de massa folhada na faculdade, né? E chegou e eu tinha bastante noção já dessa parte de panificação, né? Pelas lanchonetes que eu já tive, criação dentro de lanchonete, dentro dos meus pais e tal. E ela chegou assim, encantada com a massa folhada. E naquele dia, nós fomos para a cozinha, eu e ela, e a gente desenvolveu naquele dia as técnicas que ela aprendeu lá com o que eu já sabia. A gente começou a esticar uma massa e fizemos assim e tal. Hoje, assim, é algo que a gente assim desdobra uma massa folhada em tantas coisas que a gente pode fazer. Que pode ser feito. Né? Que pode ser feito com uma massa. Coisa que a gente, tipo assim, copiou de onde? De ninguém. Pois é. A gente desenvolveu. Né? Então, não só isso, como tantas outras coisas. Né? Essa massa de pizza, a gente tem uma qualidade legal. Eu consegui em 2008... Fui até a Europa fazer uma cidadania e fui até Verona, que lá tem uma pizzaria, que o chefe lá ele ganhou campeonato mundial deles lá, dos italianos, de melhor pizza sem glúten do mundo. Nossa. E eu consegui, através de um cliente nosso, que é professor italiano, fizemos um contato e eu consegui passar um dia com ele lá. Né? Então, assim, aprendi algumas coisas com ele de técnicas, né? Não até de mix, não, porque, tipo assim, algumas coisas que a gente usa aqui, que aqui é barato, tipo polvilho. Polvilho aqui é barato. Para eles lá é caro. Lá ele usa pouquinho. Aqui a gente... Pode usar mais, né? Isso. Tem. Então eu aprendi algumas técnicas com ele, disso aí também.
E todos os outros produtos. A gente, né, procurou assim, ter a referência como eu falei, da gastronomia tradicional. Sim. E os cursos, né? Eu fiz muitos cursos, né? No início, 1 ano ali de cafeteria que a gente começou no cafezinho, foi 1 ano fazendo curso, né? Onde tinha, eu ia. Porque era uma coisa muito rara, né, de se ver falar. Mas mesmo assim, cursos muito simples, assim, sim, né? que aprendi uma Ensinava coisinha, a fazer um né? bolo, um pão, algumas coisas Aprendi assim, uma né? coisinha aqui, outra lá. Sempre a gente vai juntando, né? Agora, claro, o nosso maior desenvolvimento foi ali mesmo, né? A mão na massa mesmo. Legal, legal. É. A gente tem aqui no nosso programa o pessoal que está ligado com a gente. E eles mandam algumas informações no chat. Quando tava falando de pizza, eu já vi um aqui, ó. Melhor pizza da Anrec. Que legal, da REC, olha só. Da Anrec. Que legal. Mas então, nós temos aqui, ó, o Flávio Fernandes dizendo top. Legal. Vamos ver aqui se tem mais algum que passou. Não, deixa eu ver aqui. O Flávio, the first, o primeiro. O Graxa Produções, eles são muito gente boa, Guga. Beleza? É verdade, né? O professor Williams, parabéns pela entrevista. Eu adoro pães, mas me fazem mal. Mas meu olho é maior que a razão. Esse é que come aquele bolinho que a minha esposa manda. Esse daí assim, não quero nem saber. Eu vou passar mal porque esse daqui é bom. Tem muita gente assim, não é pouco não. Tem muita gente. Ai. Ó, o Graxa novamente sorteia pra turma. Deixa de ser zolhudo. Ai. E agora, vocês vêm pegar ainda hoje aqui? Esse aqui é congelado, a gente não tem freezer aqui no estúdio. E aí? Fico com o Rondelli. Ai, meu Deus do céu, vai dar briga. Então, aí o João, o João MF, ó, melhor pizza da região da Anrec. Mas show de bola mesmo. Muito legal. Isso daí, como a gente já vem falando, né? É aquela situação de lembrança, né? Do gosto afetiva, né? Vem a lembrança afetiva, vem a memória afetiva. Né? Toda essa situação, o celíaco tem que ter também. Ele não é um cara estranho. Não, ele só tem um problema no intestino, no estômago, que ele tem que cuidar para não ter certas crises. Né? Então, dessa forma, por que não comer um cavaquinho? Por que não comer uma bananinha? É muito legal, muito interessante. Ô, Andrew, nós temos as fotos aí do Bendita Mistura. Vamos botar as fotos aqui para a gente ver alguns docinhos aí para a galera curtir. Né? Então aqui eu peguei do Instagram de vocês algumas fotinhos, então tem uns docinhos, meu Deus do céu, tem pães, tem salgados, meu pai, os biscoitos, né, que é uma coisa bem legal também. Hoje a gente tem nossos parceiros, né, os nossos funcionários, a minha sogra trabalha comigo já, ela faz os biscoitinhos. Legal. Outros funcionários bem... A torta, olha que linda, torta de morango e esses, nossa mãe, esses brownie. Aí, mano, esse aí é o queridinho do povo. É muito bem vendido. Lá no colégio, de vez em quando, tem algumas alunas que vendem e eu compro para ajudar elas. Aí eu levei um recheado, que, claro, tinha glúten e tal, né? Lá em casa nós não temos essa restrição. Né? Mas a minha esposa gostou pra caramba. E essa foto aí remete muito a ele, assim, meu Deus do céu, isso aqui deve ser uma delícia. Sou eu que movimento, assim, né? Nos stories e tal. Então, assim, é isso mesmo. Não, a foto é real. Sim, é mesmo, né? Torta também. Não tem nada. Muito legal, né? Almoços, a pizza, o empadão. Meu Deus do céu, ó. Que legal. Caprichou aí nas fotos, amigo. Fica bonito, né? Não, isso daqui eu tive que mostrar essa entrada aqui, essa fachada. É muito bonita. Muito legal mesmo. O Pio Correia abraçou a nossa ideia. Muito bom, assim, um bairro bem... O Marista também, o colégio, né? Dali do Pio Correia, eu residi ali, dali eu fui para Cocal, no meio do mato. Fui morar no meio do mato. Bom também, né? Mas ali é muito gostoso, ali é muito legal. Muito gostoso mesmo. Nos acolheu muito bem. E é bem em frente ao Marista, né? Ao Marista, Antes era o quê ali? Antes foi alguns anos atrás, foi a Hobby, né? E a Hobby é do lado hoje, né? Sim. Foi alguns anos, quando era locadora ainda. Eu era cliente deles. Eu saía de casa ali, que eu morava ali próximo, alugar um filminho pra trazer pra casa. Que era locadora ainda, né? Era locadora. Antigo, nossa, bem antigo. E a gente alugou ali, fez uma reforma legal, assim, ficou um ambiente simples, sofisticado. Que é o que a gente procurou desde o início, né? É um lugar assim que pessoas simples podem ir, vão se sentir bem igual como qualquer outra pessoa, né? A gente procurou ter um ambiente leve, né? Não
assim que as pessoas se sintam bem. E é o que a gente procura até Em hoje, casa. tanto no local como no jeito de atender, na proximidade que a gente procura. Raquel, principalmente, assim, especialista nisso, né? Conhece os clientes. Porque, assim, cada um vem com uma história, né? De uma restrição, de um problema que daí foi no médico, veio do Alexandre, por exemplo. Aham. Descobri que eu tenho essa restrição, isso, e na hora pensou que o mundo ia acabar por causa daquilo, mas ele disse para mim vir aqui e eu cheguei. Aí ela tem uma memória que, assim, aponta a pessoa lá, ela sabe o nome Memória de elefante, então. e ela sabe qual é a restrição da pessoa, Nossa. sabe se é ovo, se é amendoim, se é Aham. castanha, se é leite, se é caseína, o que... Interessante. Nossa. A pessoa, Raquel, o que, que eu posso comer hoje? Ah, nós Tipo assim, temos ela isso, sabe o isso, que, que a isso e pessoa... aquilo. Entendeu? Não, tu pode isso, aquilo. Tem hora que eu imagino, nossa, como é que a pessoa tem a capacidade de gravar Sim. certinho o que, que a pessoa tem. Ela tem essa capacidade Pra mesmo, isso, né? Tem- Não é assim, ele já tem outras memórias melhores. Assim, Não, mas pra ela outras tem uma especialidade mesmo, assim, de trato com as pessoas, assim, né? Não só na Legal, questão de ser legal. cliente, de clientela, né? Pessoa que tem facilidade em lidar de uma maneira boa com as pessoas. A Raquel tem isso. A Não, gente show tem de que bola. abraçar o cliente, né? Eu nasci num comércio, né? Então a gente, o Silvio também, né? Mas eu Raquel, gosto. O pai dela era dono de supermercado, né? Então ela, de pequenininha, Mercado ela, Pacheco, lá ela, da o mãe. bercinho dela era uma caixa de rancho no supermercado do pai dela, né? Então, tipo assim, aprendeu a lidar com o povo já desde pequenininha, Né, né? de criança. A gente nasceu no mercado, é o que eu digo assim, todo mundo auxiliava e ajudava, né? Mer- Hoje meus filhos também. Mercado Pacheco? Mercado Pacheco, é. Pacheco, no mercado, Rimaina, né? No Pacheco, mercado do no meu pai, Rimaina. muitos anos lá. Família da minha mãe é Pacheco. Ah, é? Então, olha Pacheco aí, dos ó, Reis. vamos ver onde é que tá o parente. As Pachequinhas. Pachequinho. As Pachequinhas. É? As Pachequinhas, elas Da onde abriram... Elas são de Orleans. são? De Orleans. Uhum. É, elas abriram o primeiro CI em Criciúma. Ó, Elas que foram a primeira creche, no caso, né? Legal. E educação inicial, assim. Ah, muito massa. É. E foi daí, eu acho que eu fui ser professor, né? Porque Olha só. as tia, mãe, tudo, né? Nessa Trabalhando na educação e veio. Esse feeling tá no sangue. tá, assim, são pessoas trabalhadeiras. É. Muito trabalhadeiras. Olha, a gente tem mais alguns aqui, ó. Por exemplo, ó, o Paulo José. O Paulo José, ele disse, ó, aprovei todos esses produtos maravilhosos. Nossa, clientão, então. O João, novamente, ó, o João MF. Quando vão abrir uma filial em Araranguá? Ai, ai, ai. Ó, e questão de além do filial. João, tem o professor Lucas, que vai ser cliente também. Com certeza. Então, Né? dentro disso, a gente As escuta filiais, né? isso de tantos lugares, a gente escuta isso. É. Tantos lugares. Nossa. Já que a gente já escutou, né? Tanto Santa É. Catarina como em outros lugares, né? Uhum. O que eu digo sempre para as pessoas é o seguinte: tendo um parceiro bom, a gente pode chegar lá um dia, Uhum. né? Porque, tipo assim, eu e a Raquel, a gente se aventurar em ter um comércio em outro local, com o nível de proximidade que a gente procura ter com os clientes, é muito E difícil. o cuidado que tem que ter. É, isso Então, eu imagino. Meu E Deus. e tudo isso, os Tem que estar detalhes de do olho, negócio né? desse, Não dá pra abrir um negócio desse e achar que tu vai poder ficar em casa Não. com os funcionários tocando o negócio. Então, não assim, tem tem que como. ser um comprometimento considerável É. da vida da pessoa para a gente poder abrir em outros lugares. Isso Uhum. é uma regra que é sujeito a gente chegar em outros lugares, sim. Tem Sim. grandes possibilidades disso, né? Mas não é uma coisa tão simples assim, não. É Com o verdade. vendido, esse modelo que a gente tem hoje, né? Claro que os congelados ele facilitou um pouquinho mais pra Sim. gente ter em outros lugares, né? E Isso. tal, nos mercados e tal. Mas assim, esse formato bendita mistura, assim, a gente vê que é algo que tem que ter um pouco mais de cuidado. É, gente, pra vocês verem, a Raquel tá uniformizada. Ah, Eu é, recebi eles lá embaixo, eles vieram com a viatura. Aham, Né? Tudo assim, é. aí eu digo, pô, vieram do serviço pra cá, Direto. não deu tempo. Não deu tempo nem de ficar roupa, é isso aí, vamos assim mesmo. É isso mesmo. Ah, show de bola. A Suelen aqui tá mandando aqui, ó. Amo esses produtos top, aqui, esses bolo top. Ela botou assim um gifzinho, né, de um bolo. Legal, legal. Obrigado a todos por estarem interagindo aí. Isso daqui é extremamente interessante e é importante para quem tem essas restrições. Isso é, nossa, meu Deus do céu, é outro mundo, né? Outro mundo. Poder, como tu mesmo disse, poder sair de casa. E É. tu também presenciou, né, Silvio? Pô, a menina chorando porque nunca tinha comido nenhum lanche fora de casa. Ah, isso arrepia, né, Teve cara? muitas Pô, crianças Lula, assim. Guga, depois disso, tantas e tantas pessoas Teve que nós muitas vimos chorar. Uhum. Tanto a pessoa se emocionar, Se quanto, por exemplo, Na que a frente gente do viu que balcão. fica emocionante pra gente, né? Uma mãe chega com uma criança com restrição e a criança fica
alegre na frente de uma vitrine, começa a fazer aquele barulho, posso isso, posso aquilo. A mãe se emociona, Imagina. sai pro lado chorando e deixa até o filho naquele momento ali. A gente já viu isso algumas vezes, né? Então, assim, tem uma questão assim social no meio disso, de inclusão. Sim. A gente tem essa noção que a gente consegue ter um ambiente, produtos que a gente consegue assim incluir as pessoas um pouco mais dentro daquilo, né? E isso é assim, tem a questão financeira, porque assim, tu tem um negócio, tu não tá empreendendo para fazer beneficência, não é isso? Apesar de a gente conseguir fazer empreender, né? Tu tem um negócio, tu tem que desenvolver aquilo, senão tu não consegue, né? Mas dentro disso a gente procura ter uma visão assim social mesmo disso, né? A gente sempre tem assim uma família ou um ou dois celíacos assim que não tem uma condição financeira tão assim que seja possível, né, de comprar os produtos que a gente auxilia. Né? A gente procura fazer isso Legal. Tanto que a gente consegue fazer, a gente procura fazer isso também, porque eu acho que isso é importante, né, a gente conseguir incluir as pessoas nisso, né? O Bendita hoje é um lugar assim onde as pessoas que vão lá se sentem incluídas, tanto o celíaco quanto o familiar do celíaco que não tem problema com glúten, mas ele chega lá, ele se sente também porque ele vai ter alimentações boas, vai ter produtos bons para consumir, né? Então se sente incluído também naquele mundo do celíaco ali, né? Então isso é algo assim gratificante para nós assim mesmo, né? A gente é grato a Deus mesmo por tendo condição disso e tendo disposição, né, e força para a gente poder estar nesse ramo, né? Porque assim, lidar com o comércio não é algo tão simples, né? Não. É algo difícil lidar no comércio, né? Mas a gente, assim, por uma veia, como tu falou, né? É algo familiar que vem da nossa história cultural, mesmo, né? Não Então, tá no sangue. Eu também me criei no meio de comércio, né? Então a gente já vem desde criança, tem força para isso, né? Disposição. Sim. Sabe Não. que tem que trabalhar, né? Não tem outro jeito. É verdade, não tem como. Não tem outro jeito, não. Mas me digam aqui, quais os horários que a Bendita Mistura funciona? Para todos aí que estão nos vendo aí agora, saberem. É de segunda a sexta, das 10 da manhã às 19. Tá? E aí, no sábado, a gente tem um horário um pouco mais curto, que é das 10 da manhã às 15 horas. Certo. Então, no sábado, a gente não tem a cafeteria até mais tarde. Até não mais tem tarde. mais isso agora, mas já tivemos. Aí, agora, a gente serve a feijoada, né? Que quando chega mais a parte do inverno, a gente tá no sábado, né? Serve a feijoada. E os acompanhamentos ali, até às 15 horas, a gente fica com a cafeteria aberta. E durante toda a semana, almoço todos os dias, né? E o café da manhã também, que às vezes as pessoas querem tomar um cafezinho um pouco mais tarde, dá também para fazer isso. E até às 19 dá para jantar também no Bendita Mistura. Hoje mesmo hoje eu tava conversando com uma cliente assim, a terceira vez que tu veio hoje, hein? Ela tomou café, almoçou, veio pegar o lanche da tarde e veio jantar. Daí ela pois é, né? Daí e aí teve uma outra cliente que falou assim, 2 vezes, eu já estou aqui a segunda vez do dia, então eu quero um desconto. Eu disse, não vai ganhar desconto, porque aquela lá que tá lá na mesa, a terceira vez que ela veio hoje. Então tu não é a única. E nem pediu nada, nem falou nada. Já que sextou, o celíaco vai e aproveita o dia ali. As pessoas nos acompanham, graças a Deus, assim, a gente tem muitos clientes, né? Ali da região, porque é uma região médica, né? Sim. Então os médicos gostam de se alimentar bem e é onde eles se sentem bem, é uma família. Chega ali, daí conhece todo mundo, né? Porque daí já são tudo mesmo ramo. É muito bom, legal. É bem legal. É um ambiente bem agradável. Por isso a gente gosta também, né? De se manter ali, trabalhar ali, porque é bom. A nossa família está ali dentro, né? Eu comecei para eles, né? Eu comecei por eles. Sempre fiz alimentação para os meus filhos, então não tem como ser diferente, né? Tem que fazer algo bom para eles e também para os clientes, né? Para os clientes. Bom, e na situação da pandemia que teve o delivery, sim. Vocês ainda têm o delivery? Sim, daí a gente continuou com o delivery. Hoje a gente não consegue assim atender delivery o dia todo, porque os movimentos às vezes acabam um pouco mais de movimento no início, na parte da manhã, ali no almoço, daí a gente não consegue atender o telefone, aí depois a gente pega o telefone de novo depois do almoço, e até às 15 nós conseguimos fazer pedido de delivery. Depois dali começa a cafeteria, movimento de novo. Então tem os horários, mas é só entrar em contato que a gente informa ali direitinho. Mas ainda temos o delivery sim. Continuamos com ele. Recadinho, Lucas e Williams, se vocês querem uma situaçãozinha dessa aí na parte da manhã ou quem sabe à tarde, um lanchezinho diferente para vocês, quem sabe organizem-se, façam um pedido vocês dois juntos aí para
Bendita Mistura levar lá no Sedup, né? Com certeza. As pessoas que viajam também, sabe? Eles levam também a sua alimentação, levam do Bendita Mistura, a gente sabe, acompanha pessoas. Teve uma pessoa muito legal, que um cliente que chegou essa semana, ela veio de Recife, né? Dela assim, deu assim, eu vim de Recife visitar vocês. Eu assim, não, né? Tu não veio só pra isso, né? Isso não, é muito longe, né? Ela, não, eu vim só visitar vocês. Nossa. Eu vim a São Paulo, vim numa feira do Gluten Free, que ela é uma nutricionista e ela é... Fátima Cruz é o nome dela. Que legal. Ela veio participar dessa feira e dali de São Paulo veio pra cá. Bah. Ficou 3 dias aqui, comendo todos os dias o Bendita Mistura. Depois foi pra casa, levou um monte de coisa. Não, imagina, Não, se é tu vê, nutricionista, ela já começa a imaginar um monte de cardápio para os celíacos, né, da região dela. Claro. Não, porque lá em Santa Catarina tem isso, Tem aquilo. isso, tem isso. Para, né? Ela Bom, disse, assim, não, porque vocês também a estavam na gente- rota do meu A gente trajeto. recebe um retorno assim de uma pessoa de outro lugar que já, no caso dela, já conhece lugares gluten free, muitos lugares do Brasil, né? Uhum. Então a gente recebeu assim Feedback, né? feedback muito positivo Que da massa, linha de cara. trabalho que a gente está conseguindo ter. Aham. Né? Então aquilo foi uma conversa legal que a gente Foi, teve com muito eles legal. ali, muito interessante. Ela e o né? esposo dela, o marido dela, veio junto também. E Guga, fora isso, os nossos congelados nós temos aqui em Criciúma, no Bendita, e tem supermercado em Criciúma também. Uhum. Nós temos, nossos produtos tem na cidade de Orleans, Braço do Norte, Tubarão, em supermercado e loja de produtos naturais, Florianópolis, São José, na região de Florianópolis ali. Sim. Hoje é... Palhoça. em Palhoça. Temos em Palhoça também. Hoje, assim, a gente, na parte dos congelados, nem está conseguindo mais abrir novos clientes, porque a gente tem uma limitação de produção hoje. Uhum. Né? Agora, em alguns meses, a gente vai inaugurar nossa fábrica mesmo de congelados, né? Legal. E a gente vai conseguir seguir para outros lugares também, outras cidades, porque tem tanto de pessoas que pedem de outros lugares, né? Sim. Então, conforme a gente vai conseguindo isso, a gente vai atendendo os clientes, né? Então, muito bom. graças a Deus, a gente está num caminho bom aí. Tá É, não. trabalhando legal. Muito legal mesmo, muito legal. E como eu disse anteriormente, o papo tá bom e E acaba, uma né? horinha só. Né? Muito pouco, né? eu vou ter que falar com meus patrocinadores. Não, Fala, vamos é deixar importante. 2 horas, A gente. nossa vida, né? Resumir uma vida. Pois 8 é. anos, Guga, Pois que a gente é. está no mercado já. Então é Nossa, um resumo, né, de uma Não, vida, é né? muito legal. Hoje o Silvio também, que é uma coisa que a gente não falou, que ele é celíaco, né? Daí depois Então, descobriu um que detalhe, ele... Ah, é? Guga, um detalhe. Ó. Coisa Hoje que eu não não, né? sabia da minha vida. Não, e antes tu falou, Eu que tinha- isso daí é moda, não sei o É quê. nada, ele era. Pá. Não Eu sabia. tinha um problema desde criança, que meus pais trataram até, que era o seguinte, era uma coceira. Finaliza Uma coceira com o teu, quando tomava né? banho, assim, depois de tomar banho dava uma coceira. Aham. Então, no decorrer de infância, trocava shampoo, sabonete, Quase morreu em água algumas quente, vezes, água né? fria, até água, tomei banho de água sem cloro, para ver o que era, e nunca descobri aquilo e convivia com aquilo. Quando a Raquel iniciou o cafezinho, eu fiquei 45 dias trabalhando com ela, direto. Uhum. E não me percebi que aquela coceira, eu não tinha mais aquela coceira. Se alimentando ali. Não percebi aquilo, né? Aí passou um final de semana, a gente foi numa casa de massas aqui em Criciúma e eu Dele, comi mano. de tudo. Olha, foi 3 dias, assim, de uma tortura, assim, de coceira. Dali eu disse, meu Deus, será que é esse negócio aí? Eu acho que é glúten, Silvio, isso aí, hein? Porque eu tô a vida toda, Olha quase 40 só. anos para descobrir isso aí. 30 e poucos anos que eu tinha, quase 40, né? E realmente hoje, assim, eu zero de glúten mesmo. É eu passar, assim, quando eu vou em algum supermercado que eu vou fazer compra pro café, né? Que eu passo na frente de coisa de sacas de trigo, a coceira na hora pega. Meu Deus do céu, cara. Então, uma coisa que eu convivi desde pequeno. Então, isso é uma doença, às vezes, silenciosa para muitos Sim, que convivem com isso, tem algum problema de saúde e nem sabe que é por causa disso aí. mas não tinha inflamação, não tinha Não tinha inchaço. nada disso. O meu negócio é pele. Oh, É pele. que loucura, né? Então, hoje eu restringo 100%, claro. Facilitou, porque eu tenho um comércio, então pra mim não tem problema com isso, né? Mas, assim, mesmo assim, eu não boto o pé fora mesmo. Lá em casa, meus filhos até comem, a minha filha come, sem problema. Agora, eu é zero mesmo, não tenho, não Olha consumo. que coisa, hein? Meu Deus do céu. Bom, gente, Valeu. ai, eu vou... Ai, que Finalizando, coisa. que dó, né? Muito gostosa a conversa, muito deliciosa mesmo. Imagina. Muito legal. Então, assim, o contato do Bendita Mistura. Nós temos tanto o telefone quanto o Instagram. O Instagram
@Bendita Mistura. Né? Tudo junto, sem nenhum underline, o traço. Né? Nada. Bendita Mistura. Então é Tem @Bendita site também. Mistura. É bendita com M, né? Com M. É. Bem, Isso, M de bem, bem. bem, né? De bem, isso aí. Isso aí. E o site também, Bendita Mistura. Isso, tem o site também, agora já tem o site. Né? Legal. E o telefone? 99 99 625 9725. 9725. Tá. De novo. 99 625 9725. Esse é o Beleza, nosso beleza. telefone do Esse é o WhatsApp, telefone tudo. do delivery, né? É. Se Sim, vocês sim. quiserem saber os horários, é nesse telefone aí que a gente consegue atender. Pessoal, marcaram aí? Ah, eu quero ver essa semana vocês comprarem um produto deles aqui. Bora lá. Quero no Sedup ver se vocês vão se alimentar bem aí. Show de bola, Boa. show de bola. Agradeço muito, muito mesmo por... Pô, eu tirei vocês do trabalho, né? Porque fecha às arrancou 7, nós de vocês lá. vieram antes. Mas aqui já tudo certinho. Já vi que eles mas fecharam lá tudo É? certinho. Beleza, beleza. Imagina. Mas lembrando que o Peregrino tem um canal no YouTube, né? Um canal do Superação com o Peregrino, além do Instagram, o _Peregrino _SC. Tem esses underline porque tinha um monte de peregrino aí, né? Tinha um monte. Então, para me diferenciar, eu tive que botar esse underline. Além disso, nós temos os nossos apoiadores, né? Que é a Farben Tintas, né? Pensou Farben, pensou Tintas. Temos a Zanatec, perdão, que é a indústria química aí que produz 3 produtos de limpeza pesada, que é o hidrofugante, o limpa-telhas e o limpa-obra, o Resolve. Né? O Resolve é o limpa-obras, é o limpeza pesada. Certo? Antes da gente terminar, eu gostaria de dar os parabéns aos estudantes. Hoje é dia 11, dia do estudante. Legal. Né? É, Andrew, tu é estudante, né? Eu também sou Legal. estudante. Também faço mestrado, cara. Todos somos. É, e também, obrigado backstage, a minha esposa ali, obrigado. E aos tá ali, papais também, né? Parabéns, então. Isso. Parabéns pra ti também. Parabéns pra nós, né? Parabéns, então, ao meu pai, ao vô João e a todos os pais aí que estão sempre presentes na vida dos seus filhos, que fazem a diferença, que curtem junto, né? Que conseguem perceber o crescimento do seu filho, a evolução, que está sempre ao lado, defendendo e ensinando, e isso é extremamente importante para todos nós seres humanos. Né? O pai é importante, né? Tanto quanto a mãe, então parabéns papais e parabéns aos estudantes, né? Aos meus estudantes lá do Senai, né? Que é do curso de Tecnologia de Desenvolvimento de Sistemas, aos estudantes do Sedup, meus alunos do Sedup de manutenção e aos estudantes, meus alunos também, do TGTI do Senac. Beleza? Um grande abraço a todos aí. Muito obrigado por estarem com a gente. Muito massa. O papo foi delicioso. E isso daqui depois a gente vai experimentar. Porque, meu Deus, o que eu já comi de vocês ali, da queijadinha, do empadão, que foi extremamente delicioso. Tem queijadinha também. Veio. Tem queijadinha também? Tem queijadinha, veio a queijadinha. Maravilha. Tomara que vocês aí em casa não briguem comigo, né, gente? Um grande abraço. Valeu. Valeu. Imaginar, executar, transformar. A graduação Multi-UNESC proporciona um ambiente inovador para você multiplicar seu conhecimento e suas habilidades. Vive experiências práticas desde o início do curso num ecossistema tecnológico e de alto impacto comunitário. Ao escolher fazer um curso de graduação UNESC, você escolhe mais do que uma profissão a seguir. Você escolhe evoluir. São mais de 40 opções de cursos para quem quer fazer a diferença no mundo. Por que fazer apenas uma faculdade se você pode ser multi? Graduação Multi-UNESC. Cada dia uma nova experiência. Fale com a gente no WhatsApp 999 150 433. UNESC, a nossa universidade.